Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, welcome to our class. E hoje nós vamos falar sobre uma das músicas de Billie Eilish, que é Happier Than Ever. Então fiquem aí, peguem as dicas. Bom, pessoal, essa música, ela é uma música bem longa, pra falar a verdade, tem mais ou menos uns 5 minutos e pouco. E assim, quando eu ouvi ela pela primeira vez, no começo da música, eu pensei assim, nossa senhora, gente, eu vou tirar um cochilo. Tirar um cochilo. Porque ela é bem lenta no começo. E aí, na metade da música, já começa a ter um batidão, entendeu? Começa a ficar bem empolgado e ela começa a levantar a voz e pega um pouquinho mais do rock. Ela pega um gás que tem a ver com a letra da música, tá? Então a música já começa assim: Happier Than Ever, que é o título, que é um comparativo de igualdade. Por que que a gente não tá só traduzindo, galera? Vocês não estão entendendo. Aqui a gente vai traduzir e sim aprender inglês, tá? Então, happier. Happier é do adjetivo happy. Happy, ou seja, feliz. Mais feliz, eu tenho que tirar o Y e colocar IER, que aí vai dar o sentido de mais. Mais do que? Mais do que nunca, ever, ok? Então esse than significa do que. Esse é o título, mais feliz do que nunca. E vem a primeira estrofe. São 11 estrofes, gente. Na verdade, 12. Somente uma estrofe vai ser repetição de uma parte da música. O resto é tudo novidade, tá? Então, primeira estrofe diz o seguinte: When I'm away from you. When, quando. I'm, tá abreviado, né? Fez a junção do eu com am, que é o verbo to be. I'm away from you, quando eu estou longe de você. Essa primeira frase está no presente simples, tá? Aí vem embaixo I'm, de novo, verbo to be. É o I com am, junto. Então, I'm happier than ever. Happier, comparativo de superioridade. Ela está mais feliz do que nunca. Than ever. Então, aqui, gente, nós temos wish I could explain it better. O wish significa desejar, desejo, tá? I could. Sempre que a gente usa o wish para dizer algo que a gente desejaria, a gente coloca o próximo verbo no passado, tá? Então, o can aqui, que é pode, ficou could. Então, é como se fosse assim, eu desejaria, né, que eu pudesse explicar, explain it better. Explain parece com português, é um cognato. Explicar it better. Better é o comparativo de superioridade do adjetivo good. Então, no português, a gente não fala mais bom. No inglês, é a mesma coisa. A gente não pode colocar o good como mais. A gente diz o que no português? Melhor. E no inglês, fica better. Melhor do que ele, better than him. Então, nesse caso, só está dizendo que ela desejaria explicar isto, it better, ok? I wish it wasn't true. Tá vendo? De novo, o verbo que está na frente é o verbo to be, no passado, was, tá? Então, eu desejaria que não fosse verdade, que isto, né, it, como tá falando da situação, então, para coisas, objetos, a gente coloca o it, tá? Não existe frase no inglês sem sujeito. Então, como eu estou falando de um acontecimento, algo que aconteceu, então eu uso para it para se referir a esse acontecimento. Deu para entender? E aí, continuando a letra da música, na segunda estrofe, nós temos Give me a day or two. Give me. Me tá, é um pronome objeto. Por quê? Está depois do verbo. Então, o verbo que é o give,
que é o verbo dar. Então, give me dê. A day, um dia, or two, ok? Day é uma palavra que bem comum, né, gente, no inglês. E aí vem aqui, ó, to think, para pensar. Sempre que tem o to na frente do verbo, o verbo fica no infinitivo, com a terminação AR, ER e R. Aqui, pensar. Olha aí a terminação. Para pensar something clever. Ou seja, em algo mais inteligente. To write, para escrever. Myself, para mim mesma. A letter, uma carta. To tell me, para me contar. What to do, ou para me dizer o que fazer. Tá vendo que todos os verbos aí ficam no infinitivo? Da segunda frase até a terceira, todos os verbos ficaram no infinitivo. To think, pensar. To write, escrever. To tell, contar ou dizer. Ok? Agora, então, na terceira estrofe, nós temos frases no presente e no passado. Então, o do nessa frase não tem significado. Em outras frases, em outros contextos, pode significar fazer. Mas aí, como está no começo, antes do sujeito, esse do está indicando que é uma pergunta e que essa pergunta é no presente simples. Então, do you read? Read é do verbo ler. Você lê my interviews? Você lê minhas entrevistas? Aí vem outra pergunta. Or, ou, do na frente do sujeito de novo. Do you, sujeito é você. Do you skip my avenue? Ou você atravessa minha avenida? Né? Então, outra pergunta. When you said you were passing through. Aí aqui já é uma afirmação, né? When, quando. You said. Esse said é do verbo say, dizer. Então, ele está no passado. É um verbo irregular. Os verbos irregulares, vocês já sabem. Temos que saber de cabeça. Said é do verbo say, do verbo dizer. Então, conjugando no passado, você disse. You were, que você estava passing. Você estava passando ou você estava de passagem. Passing through. Through é através, né? Tipo, passando por ali, né? Então, de passagem. Vamos traduzir assim que fica melhor para o nosso português. O que acontece, gente? Esse were passing tá no passado contínuos. É o verbo to be no passado e o verbo com ing, que é NDO no português. Então, estava passando, ok? Aí vem a pergunta. Was I even on your way? Eu estava? Por que o was está na frente? Porque é uma pergunta. Então, o was, que é o verbo to be, quando faz uma pergunta com o verbo to be, a gente coloca o verbo to be antes do sujeito. E quem é o sujeito? Eu. Então, was I even on your way? Eu estava mesmo no seu way, caminho? Ok? Então, essa estrofe ficou assim. Quarta estrofe. Na quarta estrofe, nós encontramos também verbos irregulares. I knew when I asked you to. Então, o verbo knew está no passado, que é do verbo know. Então, eu sabia. Conjugando para o passado, fica eu sabia quando eu te pedi, ask, é do verbo perguntar ou pedir. Com ed, ficou no passado. É um verbo regular. Ele tem regra, que é colocar o ed. Então, ficou com ed, ficou eu pedi a você para, né? Para o quê? Eu sabia quando te pedi para. Aí vem a segunda linha. Be cool about what I was telling you. Be cool. Be é do verbo ser ou estar. Mas nesse caso, be cool vai ser tipo assim, fica de boa. Eu sabia quando te pedi para. Be cool, ficar de boa. About, sobre o what. O que
I was telling you. Eu estava dizendo a você. Então, was telling. Lembra que eu falei? Passado contínuos. Nós estamos usando o verbo to be was no passado com o verbo tell e ing, tá? Eu estava dizendo. You'd do the opposite of what you said you'd do. Então, aqui, olha, you'd é abreviação de you com would. Então, tudo que coloca would fica faria, terminaria, gostaria, tem essa terminação iria, tá? Como é o verbo do na frente, que aqui no caso nós vamos traduzir como fazer, então o verbo do vai ficar você faria the opposite, o oposto of what, do que you said, do que você disse, olha o passado do verbo say, do que você disse, porque tá no passado, you'd do, do que você, de novo, né, faria. Aqui seria faria. And I'd end up more afraid. Então, and, e, eu, aqui a abreviação de would, novamente, and é do verbo terminar, e eu, end up, seria acabar, tá, gente? Então, vai ficar aqui, and I'd end up, e eu acabaria com mais medo. More afraid, ok? Afraid, medo. Agora, na quinta estrofe, nós temos aqui, primeira frase, primeiro verso, tá no presente. Don't say, it isn't fair. Não diga, usando do, que é usado no presente simples, mas aqui, como não tem um sujeito na frente de do, podemos perceber que é uma frase no imperativo. Imperativo é o quê? São regras, são comandos que nós damos para uma outra pessoa. Aqui eu tô dando um comando. Don't say, não diga. Olha o verbo say de novo. Se vocês saírem dessa aula sem saber o que significa say e said, eu vou dar um puxão de orelha em cada um de vocês aí. Não é possível, né, gente? Nós estamos falando say, said toda hora. Bom, então aqui, olha. Don't say it isn't fair. Aqui, olha, já tem um sujeito. Quem é o sujeito? It. It tá falando sobre o quê? Sobre a situação que ela tá vivendo, ou que eles estão vivendo, né? It. Isto, isn't, não é fair, justo. Isn't é o verbo to be, is, porque com it, he, she, it usamos is, e o not tá abreviado, isn't, não é. E o clearly, você claramente, weren't, were tá no passado, é o verbo to be no passado. I was, you were, he, she, it was. Procura aí que vocês vão achar a explicação nos meus vídeos sobre passado do verbo to be. Então, você claramente, weren't é were com not. Não estava aware, ciente that you, de que você made me miserable. Ou seja, made do verbo make, fazer. Made me fez miserável. E aí, o último versinho aqui, olha. So, if you really wanna know... Então, if, se, you really wanna, really, se você realmente wanna, é do verbo wants, tá? Mas só que na fala, na linguagem informal, a gente usa o wanna, que significa quer. Se você realmente quer know, saber, aí vem o que eu acredito que seja o refrão da música, que vai repetir mais uma vez, tá, gente? Mais pra frente. É a única estrofe que repete nessa música de 5 minutos. Gente, então aqui na sexta estrofe, repete a primeira estrofe. É a única estrofe que vai repetir nessa música de quase 5 minutos. Aí depois dessa sexta estrofe, dá uma pausa assim, aí vai mudando o ritmo para um batidão, né? Porque nessa parte aqui é quando
a pessoa de quem ela tá falando, que ela está mais feliz quando ele está longe, a pessoa retorna, sabe? E aí ela tem que lutar contra ela mesma pra o quê? Se manter longe dessa pessoa. Aí eu acho que vem aquela explosão de sentimentos. Pelo menos foi isso que eu senti quando eu escutei a música. Me diz aí se vocês também perceberam isso, que ela tipo meio que luta contra os sentimentos dela pra se manter longe dessa pessoa, que faz mal pra ela mesma. Então olha só, aí vem assim, olha, you call me again. You, você, call me é de ligar, de chamar. Você me ligou de novo, drunk in your bands. Então, bêbado, né, em sua bands. Tipo, porque eles falam de carro, sempre falam da marca do carro, né? E eu sou péssima com marca de carros, gente, não entendo nada. Então, vou deixar assim mesmo a tradução, tá? Então, driving, olha o ing, driving, dirigindo. Drive é do verbo dirigir, drive, que termina com E. Quando termina com E, a gente tira esse Ezinho e coloca o ing, fica dirigindo. Home, dirigindo pra onde? Pra casa, under the influence. Tipo assim, sobre a influência. Influência do que, gente? Do álcool. Então, o que? Ele está dirigindo para casa embriagado. You scared me. You scared me. Olha o scare com ED, de assustar. Então, com ED fica você scared me assustou. To death. Tipo assim, me deixou morrendo de medo. Tipo, me assustou até a morte. Mas vamos colocar pro português, morrendo de medo, né? Mas, I'm wasting. Mas eu estava wasting my breath. Aí, wasting vem do verbo waste, desperdiçar. Waste my breath, desperdiçando meu fôlego. E vem a próxima estrofe, que diz o seguinte: I don't relate. Relate significa se relacionar. I don't relate to you. Eu não me relaciono com você. I don't relate to you, no. Eu não me relaciono com você, não. Cause I'd never treat me this shit. Por quê? Cause, abreviação de because, muito utilizado em músicas, em poesias, cause. Lembra? Would e o verbo na frente fica com terminação iria. Então, treat é tratar. Então, eu nunca, eu nunca, treat, me trataria this shit, tipo, dessa forma, dessa merda, entendeu? Desse jeito tão ruim. Então, aí vem assim, olha. You made me, você me fez hate this city, odiar esta cidade. Por quê? Como ela viveu essa relação tão conturbada com essa pessoa nessa cidade, tudo lembra o relacionamento ruim que ela teve com essa pessoa. Como essa pessoa tratava ela this shit, dessa maneira tão ruim, né? Então, vem a próxima estrofe que diz o seguinte: And I don't talk shit. E eu não falo merda. I don't de novo. Talk, falar, conversar. Aqui no caso, tá no presente, eu não falo shit, merda, about you, sobre você, on the internet, na internet. Outra frase no presente, né, gente? Never told, agora já tá no passado. Nunca disse, porque told é o passado do verbo tell. Tell, contar, told, contou. Ou dizer, né? Disse, no caso, nunca disse. Anyone, any significa qualquer. O an se refere a pessoa, ou seja, qualquer pessoa. Mas só que como aqui está negação, então eu nunca disse a ninguém. Anything, nada bad, nada ruim. Cause that shit's embarrassing. Porque, lembra? Cause, abreviação de because, porque esta merda me envergonha, é vergonhoso, né? You were my everything. Você era my everything, meu tudo. And
all that you did was make me fucking sad. All tudo that you, que você fez, desculpa, gente. Do é o verbo fazer. O passado do verbo fazer, do, que aqui não é um verbo auxiliar, é o verbo fazer. No passado fica did. Então, did, fez. Tudo que você fez, was, foi, make me fazer. Numa frase só, tem o passado e tem o presente. Me fazer fucking sad. Tipo, triste pra caramba, sabe? Triste pra caramba. So, aí a próxima estrofe, que é só 2 versos. So, don't waste. Aí, ó, don't. Aqui é um comando, porque não tem um sujeito na frente. É uma forma imperativa. Eu estou dando um comando. Don't waste. Não perca. Lembra do waste? Desperdiçar. Então, o desperdício, o tempo, também fica legal. I don't have. Que eu não tenho. I don't have. Aqui já é presente simples. I don't have. Eu não tenho. É o do com not. And don't try. E não tente to make me. Aqui, ó. To na frente do verbo fica fazer. E não tente me fazer feel bad. Me sentir, feel é sentir, bad, mal. Vem a próxima estrofe. Estamos chegando no fim, gente! Vamos lá. A próxima estrofe. I could talk. Eu poderia. O passado do verbo can, né? Que é poder. Eu poderia talk. Falar about every time. Sobre todos os tempos. Ou todas as vezes. Porque time pode ser traduzido como vezes, tá, gente? Todas as vezes that you, que você showed up on time, que você chegou na hora. Ou então, todas as vezes que você apareceu on time é na hora, tá? Tipo, you are late, você está atrasado. You are on time. But I'd have an empty line. Mas I would, né? Have. Eu teria. Line empty. Empty é vazia. Porque o adjetivo vem antes do substantivo. Então, linha vazia. Então, eu teria. Lembra a terminação? Iria. Quando tem would. Teria uma linha vazia. Cause. Porque. You never did. Porque você nunca did. Did do verbo fazer. Tá no passado. Fez. Porque você nunca fez. Não fez o quê, gente? Nunca chegou na hora. Aí vem assim, gente. Never paid any mind. Paid é do verbo pay. Pagar. Tá? Mas só que pay mind significa prestar atenção. Aqui no caso, never, nunca. Pay any mind. Tipo, nunca prestou nenhuma. Nenhuma atenção. To my mother, porque pay tá no passado, tá, gente? Nenhuma atenção, nunca prestou nenhuma atenção to my mother, pra minha mãe, or friends, ou amigos. So I, e eu também. Porque assim, quando ela quis dizer que estava na relação, e como ele não dava atenção nem pra mãe, nem pros amigos, ela também parou de dar atenção também, né? Aí vem aqui, olha. You ruined. Você arruinou. Everything good. Tudo de bom. Ruin é do verbo arruinar, né? Com ed. Ficou, é um verbo regular. Ficou arruinou, tá? Always said you were misunderstood. Então, always, sempre, said, disse, do verbo say, de novo, said, you were, do verbo to be, no passado, sempre disse que você era misunderstood. Understood é entendido. Misunderstood, incompreendido, né? É o contrário de entendido. Então, incompreendido. Então, sempre disse que você era incompreendido. Ó, tadinho. O incompreendido. Made all my moments
your own. Made, passado do verbo make, fez. All my moments. All, todos, my moments. Parece com português, momentos. Fez todos os meus momentos. Your own, seus. On é de próprio, tipo, seus próprios, né? Seus próprios momentos. Fez todos os meus momentos, seus próprios momentos. Just fucking leave me alone. Aí ela termina assim, com chave de ouro, né? Ela foi toda boazinha na música toda, dizendo do sofrimento dela. E aí no final ela só diz: Just fuck, leave me alone. Só me deixe em paz. Fuck. Fuck, vocês sabem o que é, né? Então tá. Então é isso, gente. Apenas me deixe em paz. Isso é o que os adolescentes adoram dizer, né? Mas não vão ficar repetindo aí não, tá? Só falem sem o fucking, ok? Só fala assim, just leave me alone, mom. Me deixa apenas em paz, mamãe. Ok? Não vão ficar falando coisa não, porque eu sou mãe também e eu não quero que minha filha fique aprendendo essas coisas não. Gente, o que podemos tirar de lição dessa música, né? Não vão aí se apaixonar e deixar seus amigos, sua mãe, todos os seus momentos e viver para aquela pessoa que você se apaixonou. Não se anule. Foi isso que eu entendi da música. Ela se anulou, ela se deixou levar por essa pessoa, acreditou em tudo que a pessoa fazia, a pessoa manipulava ela, dizendo que ela era tudo de ruim para que ela continuasse com essa pessoa, né? Um relacionamento super abusivo. Então vamos ficar ligados, né? E beijos pra vocês, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem com todos seus amigos que amam a Billie Eilish, ok? Beijos e até a próxima.